No back de hoje a gente vai falar sobre a segunda ponta, né? Que a gente estava falando sobre a solidão, né? De início a gente estava falando como é que os hábitos de consumo de coisas básicas, né? Desde eletrodomésticos, as coisas, como se privilegiou da solidão das pessoas, espaços menores, cada um tem que comprar uma coisa de cada coisa, né? E agora a gente fala da outra ponta, né? Nichos de mercado que se abriram, né? Que é parte de um grande mercado da solidão, que as pessoas elas não vão conseguir saciar todas as necessidades humanas, né, as conexões humanas que elas não têm. Então, vem, né, uma enxurrada que a gente já conhece de alguns, né, desde aplicativos até serviços, né, que vem para tentar suprir, entre aspas, e não é, na verdade, suprir, né, mas lucrar em cima dessa falta de habilidade das pessoas de ter Solidão vai conexões, ser né? lucrativo. Vai ser ou está sendo, a gente já está chegando num ponto que a solidão já é um lucro grande em muitas áreas do mundo. A gente vai voltar a repetir o que a gente já falou no passado. O Japão é uma janela do futuro do resto do mundo. O Japão, muito do que está Uhum. acontecendo já rolou. Só que vai ter leituras diferentes de forma de se lidar de acordo com culturas e hábitos, né? De pessoas, hábitos culturais em cada um dos países. Pode falar, Silas, o que você acha de cara, assim, que você lembra, né? Que realmente aí deixa gritante para você que isso está acontecendo. Ah, conversar com as pessoas hoje, né? Em alguma instância, todo mundo, em alguma instância, se sente um pouco só, né? Por mais que, com raras exceções, né? Eu tenho vários amigos aí que comentam que, pô, mesmo acompanhado, me sinto sozinho, né? Até porque a gente está, de modo geral, o nosso tempo está cada vez mais precioso, entre aspas, né? Então, aí eu falo assim, pô, eu tenho tão pouco tempo livre, por que que eu vou ficar aqui, sei lá, na sala assistindo TV com três pessoas? Não, cada um tem a sua TV, cada um tem o seu celular, cada um vai consumir o conteúdo que quer. Então tá todo mundo muito na sua, né? Mesmo que dividir a casa, tá cada um pro seu canto. E Ou às vezes tem. aquela pessoa que tem amizades superficiais, né, e não consegue chegar num nível que ela tenha liberdade ou se sinta confortável em confessar as coisas, né? Então, de um modo geral, assim, eu percebo que a gente está sendo péssimos ouvintes, né? Não tem nada pior do que você querer falar, não tem quem ouve, né? Você está ali diretamente associado com o valor que você considera que você tem em grupo, né? Em sociedade, né? Você- Como assim? Eu não tenho ninguém para ouvir o que eu quero falar, etc, né? Todo mundo quer falar, né? Ninguém quer ouvir. Isso acaba sendo aí, você percebe pelo... Às vezes você visitar um amigo, aí chega, né, sei lá, os pais, os avós, e você conversa um pouquinho, pronto. Tiozinho lá desgruda em você e não larga mais, né? Começa a falar, né, do serviço, de como tá na época e tal. Então, esses são os sintomas que eu tenho visto, né? E aí você falou do tiozinho, né? Se a gente pensar do tiozinho, do pessoal mais velho, isso era um retrato talvez da sociedade, de como a gente trata os mais velhos e sempre tratou, e aí não, talvez não um sintoma de agora, né? Porque a gente sempre teve um problema, e aí a gente consegue ter uma janela do que a carência pode gerar numa pessoa quando ela não tem pessoas em volta dela, gente que dê atenção, gente que compartilhe ou troque, né, conhecimento, ou receba o conhecimento de alguém mais velho, né? A gente vê isso muito habitual entre idosos, né? Era muito comum pessoas mais idosas, né? Pessoas partindo para a terceira idade também. E aí, se você parar para pensar um pouquinho, né, a gente está adiantando essa cronologia, né, de como as coisas aconteciam, que não, já não era natural, porque tem pessoas, o pessoal mais idoso da casa já estava sendo empurrado para fora de casa, não recebendo atenção suficiente já para ficar nesse nível, né, para não ter ninguém ouvindo. E aí a gente está indo para gerações mais novas, né, gente de meia idade, ou gente até, né, de idades mais novas, né, que não tem amigos legítimos, não tem conexões humanas realmente fortes, né? E aí você tem no meio disso aí polarização, que a parte das mídias sociais criaram, né? Seja polarização política ou de ideologia do que acredita, né? Então, de hostilidade, né? Que é a própria mídia atual e a forma, né? Das mídias funcionarem, não só as sociais, mas o jeito que as opiniões são disseminadas, né? O jeito que a sociedade funciona com a fragmentação social também, gente sofrendo muito, outros, né? Com extrema riqueza do outro, mostrando isso nas redes sociais enquanto tem gente coabitando o mesmo espaço, né, digital. Então você não se reconhece no outro, né, muitas vezes, né? Você vê muita gente ou com vida de fachada, ou muito rico, ou muito pobre, né? Ou uma pessoa odiando a própria vida, né? E aí, como é que você vai se relacionar e se enxergar no outro? Se você sempre tem aquela máscara, né, aquela vida fake, ou a vida muito diferente do outro, né? Esfregando na cara de outro. Cria-se um ambiente muito hostil, né? Doentio para a mente, e aí as pessoas vão desesperadas procurar onde, não sabe como, e vai paga por isso, né? Para ter uma conexão humana, paga de formas diferentes. E a gente tem status diferentes da sociedade, a gente não está falando aí da sociedade japonesa, né? A gente está falando do Ocidente. O Japão tem muitas coisas que já, a gente já até elencou aqui, né? Que já aconteceram no passado
desde você contratar a gente para conversar em café, pet, né? Tem um monte de petzinho circulando no café que está entrando no Brasil e já está em mercados também como Europa e Estados Unidos, casas de banho, né? Prostituição, algumas coisas que são assim contexto de cosplay, né? Pessoas que são contratadas só para dormir com, né? E talvez nem receber carinho, né? Seja, mas só para dormir junto. Isso daí no Japão já acontece, já é um mercado já desenvolvido. E as versões ocidentais vão ter essas também, mas tem outras, né, variações disso, né? No Japão tem muito anime, né? O anime, e a gente vê assim que talvez essa cultura já tenha passado para o Ocidente, mas junta-se essa cultura também o fato de ter, né, os PHs, né, os vídeos da vida e tal, que tentam, as pessoas tentam recorrer a eles para conseguir muitas vezes não ter conexões, né, e não é só de ordem física, né, é psicossomatizado, né, psicológico também ali. Não consegue, né, e tenta se saciar através dessas formas, né, e que a gente sabe que não deixa, fica um vazio, né, porque de fato não causa, né, nenhum tipo de preenchimento de espaço vazio de conexão humana, né? E não só isso daí também, hoje a parte assim de produção de vídeo, conteúdo, né? Não só gamer, né? Mas no game a gente tem bastante, você vê pessoas chegando no chat, né, do um streamer lá e trocando ideia, querendo fazer amizade com as pessoas ali. Geralmente se fidelizam por caras que são mais sociáveis, né? Pô, o cara responde minhas perguntas, o cara valoriza aqui o que eu tô falando, né? Mas também vai pro lado, eu gosto de ASMR para dormir, né? Aí eu comecei a reparar que as meninas que trabalham, né, trabalham com aquilo que vai dar retorno, né, com as trends, né? Então eu percebi que ficou muito recorrente um tema que é a atenção pessoal, né? Falando no seu ouvido, palavras de carinho, né, te pondo para dormir. Eu falei assim, cara, mas que estranho, ó, será que alguém sente falta disso, né? E procura, porque para elas estarem fazendo, a máquina tem que estar alimentando, né? O algoritmo vai aprendendo com o gosto do usuário e vai ficar oferecendo, né? Então você vê que já é mais um traço da sociedade que a gente tá. O cara entrevistou uma modelo de OnlyFans e o cara falou assim: o que que você acha mais bizarro assim, tal? Eu falei assim: aparece uns caras lá que pagam para ter acesso ao chat, quer ficar conversando. Então, às vezes o cara não quer só uma foto sensual, alguma coisa assim, o cara quer atenção, entendeu? E é tudo aí mais sintomas, né, de como a gente está solitário, né? E não só como está solitário, mas busca recurso para saciar essa vontade, né, de ter alguém ali para conversar, para dividir relacionamento, né? Não substitui o toque humano ali tudo, mas apenas uma parte ali do sentimento, né? Isso, e a gente, para deixar claro, né, tem coisas, por exemplo, esse da menina do PH, né, ou a menina do OnlyFans, né, tem uma coisa muito gritante que a gente já percebia, que já acontecia aí eu volto a falar, é, homens, muitas vezes de idade média, já para a terceira idade, né, a gente já viu o caso do famigerado presidente dos Estados Unidos, né, junto com uma pornstar, né, e que depois ela virou um escândalo, ela veio e falou muita coisa que ela não deveria ter falado, porque entre aspas, né? Será que tem alguma regra de confidencialidade de informações, né? Que teria com terapeuta, né? Com psicólogo? Acho que não tem. Então, no caso, aí ele ia com ela e muitas vezes ele não conjuntos aí, não desempenhava da forma correta, né? Que alguém poderia pressupor que ele fosse fazer naquele lugar que ele contratou a menina para fazer os serviços dela, era só para trocar ideia. O cara se sentia solitário, ele queria desabafar, né? Ele queria ter um espaço seguro e com uma mulher bonita ouvindo ele, dando atenção para ele se sentir importante. Pelo jeito, era isso que se enquadrava, né? Então, a gente pensa que já existia isso. Hoje em dia, pessoas de meia idade, pessoas mais novas, pagam por isso, pagam por atenção, pagam. Hoje em dia tem desde cosplay até mulheres que são gamers, que os caras pagam pela atenção delas, justamente porque ela leu o comentário, ela deu atenção que o cara falou, vai lá e ganha uma graninha. Não é em escala maior, né? OnlyFans também. Então você tem assim uma digitalização e uma lucratividade muito maior que talvez assim fosse uma relação antigamente não muito bem vista, né? Então era uma relação interpessoal, né? De uma pessoa para outra, né? Era pessoa física a pessoa física. Hoje tem um mercado, um nicho de mercado que é a pessoa jurídica para a pessoa física, né? Uma plataforma que intermedia essas relações e naturaliza elas, né? Ah, é natural, porque aquilo ali dá dinheiro, então por dar dinheiro é natural aquilo, né? O tanto de gente que vai lá e recorre àquilo e paga mensalidade de N formas diferentes, seja de OnlyFans ou de outras coisas, né?
porque aquilo virou um negócio. Já que virou um negócio, já não é mais mal visto, né? Como era antigamente alguém ir lá e pagar alguém, seja por atos ou seja para conversar, né? Pois é, e é bizarro, não tem como, né? Sempre que a gente fala desse tipo de assunto, eu lembro da personagem da Ana de Armas, né, no Blade Runner. E depois, tipo assim, vai criar uma competitividade interessante, né? Se a gente chegar nesse nível, que eu lembro que uma menina dá uma chamada na chincha, né? No personagem lá do loirinho, né? Assim, mas viu, você não sente falta de ficar com uma mulher de verdade, né? Tipo assim, o que você tem em casa não é o the real thing, né? Você tá se privando aí de ter o negócio de verdade, né? Aí eu acredito que já tem, pelo assim, que a gente lê na internet, você conversar com pessoas, até alguns movimentos, né, de pessoas que foram rejeitadas assim num nível que a gente jamais vai compreender, né? É difícil você jogar estando de fora, que o cara falou assim, eu não quero mais me expor ao constrangimento de conversar com uma mulher. Encontrei outros métodos de me saciar. Não preciso mais de uma mulher. Então, o cara, assim, ele. Não tô falando que tá certo, não tô falando que tá errado, só analisando de fora, né? Então, o cara encontrou soluções, não é né, o the real thing, mas é alguma coisa que o cara achou ali para ele se amparando aqui. Falou, aqui eu tô numa zona confortável, não tenho frustração, não sou humilhado, não sou constrangido. Não gasto dinheiro, talvez, porque tudo isso daqui que a gente está falando vai ser monetizado. Era até interessante se pensar em criar, em levar em discussão aberta, né, em legislativo, judiciário, seja lá o que for. A humanidade tem o direito de monetizar emoções e sentimentos, porque uma coisa, se você entender que aquilo é, por exemplo, a gente já, beleza, privatizou a água, né? A água é bem essencial para a vida, né? Mas pode chegar num nível assim de você provar que o ser humano precisa disso, e você permitir, não ter nenhum tipo de controle, né? A pessoa cobrar quanto que ela quiser. Imagina ter um aplicativo lá, me chamou a atenção o aplicativo, né? De alugue um amigo, né? Você vai lá, aluga um amigo tal, você pode levar o cara para um show, você descobre que o cara tem o mesmo gosto que você tal, vocês acabam fazendo amizade no rolê, mas o cara se recusa a ser seu amigo porque senão ele perde a rentabilidade dele. Né? Aí o cara vai assistir assim, pô, mas talvez pode dar um efeito reverso pior. O cara sai tanto com esse amigo, né? Cria um vínculo com esse cara. Fala assim, pô, meu aniversário tal dia vem? Eu falei, não, beleza. Quantas horas você quer que eu fique? Pô, meu aniversário, cara. Eu falei, amigos, amigos, negócios à parte, né? Muito legal essa parte que você pegou, Silas, e baita de uma janela do que pode ser do futuro, né? E a gente, justamente o buraco que a gente está entrando, né, que a humanidade está entrando, é justamente porque a gente deixou muito o capital tomar conta de tudo, né? De todas as relações, e tudo está sendo monetizado, né? As microtransações que a gente habituou através das mídias sociais, microtransações, seja através de a gente pensar numa curtida, num like que pode gerar uma outra coisa, a gente está falando de microtransações de fato, coisas pequenas que você paga hoje, talvez para ter uma pergunta lida numa mídia social, né? Ou uma pessoa dá uma atenção especial. A gente foi minando não só as relações, mas tudo com microtransações. E as relações, para você dar tempo para elas, hoje em dia as pessoas enxergam assim, eu quero seguidores. Por que você quer seguidores? É uma monetização. Não é um dinheiro de fato automaticamente que está caindo até o momento no seu bolso, mas o fato de você ter tanto número de seguidores é dinheiro social que pode virar dinheiro de fato para alguém que vai contratar ela para uma propaganda, um O produto e potencial, tal. né? Exato, mas não é nem só o potencial. Porque se você pegar uma pessoa que tem 21 milhões, vamos falar de um jogador famoso que tenha, qualquer um deles, tem tantos seguidores, né, fazendo qualquer pio que ele faça, cria repercussão. Aquilo é dinheiro automático, entendeu? Então, você está literalmente dando, por isso que existe aquele termo, né, de migalha de likes, né, migalha de, talvez, de você se colocar numa posição, né, de, eu quero muita atenção, então eu vou dar meu like para para aquela pessoa, aquele, né, aquele grupo de pessoas ou aquelas duas pessoas, né? E a gente Vira aqui, esmola, né? né? Exato, e a gente aqui tá falando do seu like, a gente não vai fazer isso com você, pode ficar tranquilo. Não tem migalha de like aqui, não. A gente vai dar atenção para todo mundo, pode comentar aí sem ter que pagar nada. Mas a questão é que, no geral, quando isso acontece, isso se transfere ou espalha, né? Meio que transborda a ponto de virar em cima do resto das relações. Porque hoje em dia o ser humano não consegue diferenciar, olha, isso daqui é minha vida pessoal, eu tenho que ter saúde mental, eu tenho relações saudáveis. Isso daqui são relações monetizáveis. O ser humano começa a se habituar tanto e criar tantos padrões, né, atrelados ao que ele já faz para ganhar dinheiro, que ele já não enxerga mais a linha limítrofe, entendeu? Ah, eu estou perdendo tempo aqui, pode acontecer isso que você falou.
Ou dizer, não vou dar tempo para esse cara, por que que eu vou dar? O que que ele está me entregando de volta? Então, a reciprocidade de emoções e sentimentos não vai ter sempre o pensamento monetário. Ele está me entregando o valor que eu estou entregando para ele em tempo de vida? Esse tempo de vida que eu estou entregando, será que ele está pagando o suficiente ou ele está entregando na mesma medida monetária que eu estou entregando para ele? Então, o mundo está virando isso. E aí o que acontece? Você começa a ter que, como a gente tem aqui alguns exemplos, tem aplicativos que são gratuitos, mas cada vez mais monetizáveis, como o Tinder. Você tem acesso a um grupo seleto de pessoas, tem que pagar o Tinder Gold, né, se eu não me engano. Né? Tem partes ali que, para você conseguir ter acesso e conseguir pelo menos um encontro, no caso dos homens, né, tem que pagar o Tinder Gold. No caso ali de um amigo, para ter uma pessoa para te ouvir, o Rent a Friend, né, que é outro exemplo de aplicativo. Acho que no Brasil não sei se funciona, mas você aluga a hora da pessoa, tipo um terapeuta. O cara estava pagando ali e entrou na bancarrota, né? Se acabou com a vida dele, teve que vender a casa dele, foi pro carro, que ele viciou num serviço de uma mulher que ele pagava a hora para receber carinho e talvez só palavras de afeto e conversa, né? O $80 a hora, famoso né? conchinha, né? Tinha alguém para abraçar ele ali, né? E Exato. o cuddle, né? O gasto dele, se não me engano, tá no artigo lá, é $2.000 por mês. dois mil Exatamente. dólares por mês é dinheiro, irmão. Não, não, é dinheiro e outra. Ele vendeu a casa dele para morar dentro do carro. Aí é um caso assim, é um cara de idade, né, de meia idade, né, talvez ele acima dos 40, né? Então talvez a vida dele não tivesse nenhum outro escape, não tem para onde fugir. Ele tava pensando assim, para que que eu vou tocar a vida, né, do jeito que tá Ou ele agora? viciou naquilo mesmo, né? Igual qualquer outro tipo de droga, né? Mas Álcool, ele né? vai viciar muitas vezes, porque se ele tivesse escapes emotivos de outras pessoas, talvez ele pensasse, olha, isso aqui é uma coisa que eu faço, vou manter isso aqui controlado. Quando você não tem acesso àquilo em formas diferentes e alternativas, a pessoa fica desesperada e só tem aquilo ali, então ele vai entregar tudo que ele tem em troca daquilo ali, entendeu? Para o cara entregar a casa dele, morar dentro de um carro para ter aquilo, não é só um vício simples, entendeu, Silas? É Não, porque ele não claro tem que de onde não, né? tirar, ele não tem de onde tirar, ele não tem como pegar uma outra pessoa, uma mãe ou um parente e tal, ninguém para sanar aquele nível de carinho que ele está precisando. E aí o cara pesa, é a minha vida ou isso aqui? Para que que eu estou vivendo, né? O cara está pensando assim, eu preciso ter isso aqui saciado. Minha vida é isso, vale mais que uma casa para ele, aquilo ali, né? A parte abstrata vale mais do que a casa dele. Imagina o nível para você chegar numa lógica de pensamento dessa, né? Isso que se ele tem meia idade, ele viveu uma era que era para ele ter desenvolvido habilidades sociais melhores, né? Talvez seja pior ainda para os mais jovens, né? A gente vê assim nítido, né? Eu trabalho com adolescentes e tal. O pessoal tem uma certa dificuldade, né? Depende da idade, as crianças e adolescentes são bem mais solitários do que a gente era na nossa adolescência, né? Mesmo com toda a questão que a gente tinha antigamente com bullying, etc., né? Alguns problemas que estão sendo resolvidos agora, né? Aparentemente. Mas eu vejo muitas pessoas mais jovens do que nós, né? De outra geração, sofrendo, né? Assim, ao ponto da pessoa não saber como se comportar em público, né, com mais pessoas, né, fica procurando onde esconder as mãos, né, fica inquieta com as mãos, olha para baixo o tempo todo, faz um comentário e já abaixa a cabeça de novo, assim, tipo, será que alguém vai se interessar porque eu estou falando, né? Será que o que eu estou falando aqui tem valor? Então, se esse cara que já é de meia idade, né, imagina para os mais novos, né? Vai ser mais difícil ainda desenvolver essas habilidades sociais que pô, você saber o momento certo de você fazer uma brincadeira, o momento certo de você falar mais sério, né? De você fala, viu, mas então vamos marcar uma cerveja, vamos jogar uma bola junto, etc, né? E mais difícil ainda quando se for do sexo oposto aí, seja lá se for alguém que tem interesse amoroso, né? Vai ficando mais difícil ainda, né? Vai ficando, a barreira vai ficando cada vez mais alta, né? Mais impenetrável. Mas, Silas, tem duas coisas aí que talvez a perspectiva que a gente tem, né? Tá nos 30, né? E de um menino crescendo agora, também tem algumas coisas que a gente está vendo que não é o mesmo mundo exato, né? E não é só a perspectiva deles não conseguirem desenvolver. É que muitas vezes o mundo hoje em dia, como a gente falou, as relações são altamente monetizáveis. A pessoa pensa no que aquele tempo gasto, investido, vai entregar para ela, né? E ainda mais, a gente sabe que o público feminino bastante ainda tem mídias sociais que geram muita atenção e muito poder social, né? Monetário ali no Uhum. caso, né? E aí o que acontece? Seja um homem ou uma mulher que cresce num contexto desse que está sendo escrutinado, né? Ou escrutinizado toda hora, né? Cada coisa que ele faça, né? Ele se movimenta de um lado, de tal, foto, tal, tem que estar sempre publicando, se mostrando e tal, que ele tem que ser uma imagem vendável ou valorizada no mercado, né? Ou comercializável, melhor, uma imagem comercializável. Imagina você crescer num contexto desse, como é que você vai desenvolver certas habilidades
se você não tem fartas chances de desenvolver essa capacidade de comunicação, se quando você vai tentar startar, né, ou iniciar uma comunicação, trocar ideia para abrir né, um caminho de relação, de comunicação, a pessoa já começa, já não fala um não na sua cara, mas o que eu vou receber de volta disso? O que você está me pagando? O que eu vou receber que realmente eu consigo colocar na ponta do lápis, eu consigo, de fato, aí, né, pensar nessa lógica que você vai me entregar de volta. Se a pessoa não tem chances para desenvolver essa parte, que é uma coisa que a gente está percebendo isso, não é só a gente que está vendo isso. As pessoas que estão surgindo nesse mundo estão vendo que hoje em dia as relações são cada vez mais, não vamos repetir líquidas, né? Mas dinheiro, é dinheiro líquido, né? As pessoas estão indo atrás do dinheiro. Se você não entrega valor, que possa entregar um valor monetário quase, né? Em quase todas as É um escambo, instâncias. né? Então, a menina não vai querer conversar com o menino se ele é um menino feinho, se ele tem uma autoimagem ruim, e se no contexto social ele não é interessante para ela, no geral. É raro isso acontecer. A menos que Antigamente, seja capaz de prover um status, né? Um restaurante top, ou uma viagem diferente, alguma coisa, né? antiga, O que que o cara vai poder oferecer, né? antigamente você tinha isso, é natural. Sempre teve as pessoas mais belas nos contextos, a gente lembra de colégios, né? Que quando a gente era criança e tal, e de outros contextos, sempre teve aquela questão da balança, né? Da pessoa mais feinha, da mais bonita, mas assim, não tinha rede social, era um grupo dentro de uma cidade ou talvez dentro do colégio que se separava muito bem, né? Os grupos sociais, eles eram meio que separados, né? Hoje em dia, você está enfiado dentro de uma mídia social online que todo mundo, se você tem amigos, os grupos podem, se alguém faz uma besteira ou tem algum problema no meio do caminho, é rejeitado, ele derrama em cima de outros grupos, todo mundo acaba sabendo daquilo, não é só uma pessoa que vai acabar sabendo, entendeu? Então você tem Não um tem mais contexto, fronteira, né? não tem, e aí fica muito tóxico, e ao mesmo tempo você tem que literalmente medir suas cartas, né? Ou o seu dinheiro que você tem, monetário, social, que for. Será que aqui eu vou arriscar ou não vou arriscar? Não posso arriscar muito. Então, tem poucas chances, e as poucas chances que tem ainda tem que pensar se vai conseguir arriscar ou não, porque pode manchar a imagem daquela pessoa, ou daquela criança, ou daquele adolescente ou do jovem, né? Ele pode acabar com a vida social dele ou acabar com a imagem dele perante a sociedade. Teve casos Suicídio social que anteriores. o pessoal fala, né? Exato, mas aí não é só o suicídio social, a gente está falando de casos assim, por exemplo, tem pessoas que viraram memes, né, na internet, que acabou com a vida dela, entraram em depressão, isso aconteceu no Brasil. Uhum. Gente que foi retratada como uma pessoa feia, foi retratada como o não se deve ser, ou a pessoa é pobre, mas mal vista na sociedade, entendeu? Isso É o tudo, tonto, né, da história lá, né? Sempre, né? milhões de pessoas compartilhando aquilo, imagina o nível para depois a pessoa conseguir se levantar daquilo e desenvolver novas relações e voltar tentar investir em relações que hoje em dia é pior ainda, porque não é de uma forma natural. Muitas vezes a pessoa tem que insistir muito, tem que gastar muita energia, dinheiro de fato, que as pessoas não têm muitas vezes, né? Para conseguir tentar estabilizar uma relação que possa dar fruto, relação saudável a médio e longo prazo. É muita coisa arriscada, não só, né, de futuro, mas de presente, né? De dinheiro. Para você sair com uma pessoa hoje, né? Eu acho que você talvez saiba, eu estou um tempo, né, sem passar por isso, mas você, no geral, antigamente era assim, quando o mercado de trabalho era menos, né, concorrido e não tinha todo mundo no mercado de trabalho. Tinha que se pagar um almoço, uma janta, um cinema, alguma coisa tal, né? Se fazia isso. E a pessoa que não é rica, né, ela tinha que quantificar aquilo, punha, né, na ponta do lápis quanto que eu vou ter que conseguir, se eu vou conseguir ou não. Hoje as pessoas saem muitas vezes e se aproveitam umas das outras por que vai entregar, né? Não tem mais interesse monetário naquilo, corta e passa para outro. Outro trouxa que tem ali no processo, né? Ou outra trouxa, que é outra mulher que faça isso, né? Ou que entregue para ele o que ele quer, o que ela quer, né? Você imagina um mundo Uhum. desse. As pessoas estão pensando assim, não, eu não vou mais entregar meu dinheiro suado, porque o risco é muito grande de eu não receber nada em troca, eu tenho investido meu tempo e dinheiro a troco de nada. Está nesse nível, né? As relações estão chegando num nível desse. E aí a pessoa Muita pensa gente assim, opta por uma relação mais franca, né? Assim, peraí, então eu vou ter que pagar gasolina, estacionamento, restaurante, tal, isso, aquilo, cinema, teatro, para talvez daqui 2 ou 3 dates eu conseguir o que eu quero, né? Aí o cara fala, não, vou direto no profissional que é garantido, né? O que eu quero é garantido. mas aí a gente está falando de uma, não de conexões legítimas, você entende? Sim. O cara quer se libertar da parte sexual, né? E eu não estou falando só de homens, mulheres também pode acontecer, talvez em outras faixas etárias, né? De idade mais avançada e tal, porque quando a mulher é mais jovem, ela não tem esse problema, né? A gente está falando desse caso, mas de conexões de fato que a gente possa ver que a pessoa busca, né? Realmente tem uma conexão, isso tudo impede, entendeu? Porque o Não, dinheiro, mas além de mesmo fazer. assim, cara, da Diga. conexão, às vezes o cara lá, por exemplo, se for o caso, né? Vale para um, vale para o outro, tá? A gente fala mais, a gente sendo homem, a gente acaba falando mais da perspectiva masculina, né? Às vezes o cara fala assim, pô, eu tô aqui gastando dinheiro que eu não tenho, ou que eu não deveria, não tô, o vínculo que eu tô querendo criar, não tô conseguindo.
E às vezes o cara consegue de outra maneira, você entendeu? Porque ainda que seja momentâneo, a profissional vai fingir ali por 1 hora e pouco, vai fingir que o cara é o amor da vida dela, você entendeu? Esse tipo de relação que a gente está falando, aí já tem uma coisa que já existe há muito tempo, né? E que aí Ah, a gente sim. entra num território que é complicado falar, por quê? Porque sempre existiu a questão das meretrizes, né, da prostituição, para sanar esse problema que realmente é social e certas, como é que eu posso falar assim, mas certas faixas etárias já tinham no passado, já se utilizavam desse recurso. Pessoas que talvez não sejam muito bem vistas na sociedade em termos estéticos, devem também, algumas vezes, recorrer a isso, esse caminho, que a gente não pode julgar, a gente não está entrando no mérito, por quê? Porque a gente não sabe o que é chegar nesse nível de carência, né? E muitas vezes isso, se a gente pensar também, que está acontecendo, o que o cara foi lá e vendeu a casa dele, né? Teve que vender a casa dele, fez... Tem pessoas que vão lá e talvez um valor tabelado, né? Um lugar que tem ali um negócio que seja mais provido de alternativas, né, nesse sentido, e com valores menores, né, a pessoa consiga fazer do que o cara está fazendo ali com a menina que está pagando US$ 80 a hora para só conversar com ele ou dar carinho nele, né, ou deitar abraçado com ele, né? Então a gente pensa nessas alternativas, está se transportando para outras Uhum, gerações de formas diferentes, intermediado por plataformas que estão lucrando em cima disso, digitais, né? Algumas coisas que já aconteciam em relações diretas, né, entre duas pessoas e outras não, né? E aí a gente, voltando também ao que a gente estava falando, né, dessa incapacidade, não, talvez não seja só dos mais jovens, né? É de todo mundo. Se a gente pensar que um cara de idade média, né, de acima de 40, está fazendo isso, isso se espalhou pela sociedade inteira, não só exclusivo a uma geração, né? Porque as relações estão cada vez mais difíceis. Ninguém está querendo nem porque energia também indiretamente é uma monetização. Você tem que pesar os riscos. Você vai entregar energia e tempo suficiente para ter um retorno. Não está cada vez mais difícil isso, porque tem o risco de ser cortado precocemente, né? Receber um ghost, né? A pessoa realmente se transformar num, entre deletar, aspas, né? né? Exato, né? Vazar dali, nem nunca mais falar com você, te bloquear e vazar. Existem todos esses pesos, né, e racionalizações que a cabeça tem que fazer no processo, para no fim, entendeu? Pensar assim, então não vou correr risco. As pessoas não querem mais correr risco, né? Riscos desnecessários, riscos que podem causar. E a gente não está nem falando ainda da instância final. As pessoas que conseguem relações, e não só amorosas e até de amizade, podem correr riscos monetários no processo também a longo prazo, médio e longo prazo. Perder parte do que acumulou ao longo da vida, né? Ou ter pessoas que vão lá e se aproveitam da Talvez. situação, se aproveitam que a pessoa está vulnerável, não? Entra numa janela que foi dada para ela. A gente não está falando só de questões românticas, estamos falando de amizade. Pega dinheiro ou vai lá e faz um golpe nessas pessoas e vaza com dinheiro, né? Depois de 5 anos, ou sei lá mais quantos, né? Isso também acontece. Então, isso inviabiliza ainda mais a pessoa se abrir para tentar desenvolver relações saudáveis, né? Conexões humanas, né? Às vezes é por isso que tem também um pouco da humanização dos pets, né? Então, tem como, o ser humano, ele, segundo, né, o pessoal fala aí, filosofia, antropologia, sociologia, que o ser humano precisa amar e ser amado, né? E tem vários pets que te dão isso, cara. O cachorro aí, pra mim, é infalível, né? Você arrumou um filhotinho aí na casa, tal, acabou, cara. O ânimo da casa vai lá em cima, você cria um vínculo, você tem uma amizade. Não conversa em palavras, né? Mas existe um diálogo ali, né? Entre você e seu petzinho. Talvez seja uma solução aí para quem esteja solitário, talvez seja uma solução mais em conta, né? Mais barato, porque você não gasto com seu pet aí vai ser vacina, ração, etc. Às vezes alguma coisa, né? Um remedinho, etc. Então é uma forma e muita gente acaba externando esse sentimento, até o pessoal está estudando que os cães têm mudado, né? O comportamento, estão passando a ter doenças que era exclusivo do ser humano, inclusive depressão. Existe depressão canina já, né? O cão tá tanto tempo com o ser humano que ele está aderindo traços de personalidade do ser humano também. E aí o que a gente pensa? Vai ter também, obviamente, né? Vão querer também intermediar isso. A gente, eu não estou sabendo ainda de uma forma digital de se fazer isso, mas a gente já sabe que no Japão tem, e na Liberdade, aqui em São Paulo, né? Também tem. São cafés onde os gatos transitam, né? E as pessoas ficam ali coabitando com os gatos, tomando um café, quem sabe conversando com outra pessoa que tem interesse em gatos, mas assim, a interação é muito mais com os gatos, né? O fato de dar carinho, né? De contato, né? Contato físico. E que talvez aí daqui a um tempo também tem de cachorros, de outros animais afins, né? Que isso também tem essa troca, né? Cachorro, gato, né? A gente, eu pessoalmente acho que um pouco menos, né? Gato ele é um pouco mais egoísta, mas cada um dentro do que gosta mais, né? Mas essa troca existe a monetização quando você abre um café desse, né? Pensando nessa lógica, né? E aí, se a gente pensar que
a gente já quase abordou as diversas formas, né? Se a gente pensar, né, que tem aplicativo para relacionamento, aplicativo para amizade, aplicativo, né, e não só aplicativo, né? Vamos pensar na lógica de site, né? Que sacia as questões mais eróticas, né? Que possa ter, da pessoa ter esses desejos, né? Então você vai ter aplicativo para Alívio. quase tudo. Exato, para tudo na vida, né? Você vai ter monetização de tudo. Chegar num ponto que o mundo real não exista mais, as pessoas saiam cada vez menos de casa porque o trabalho talvez ainda não está acontecendo, talvez num universo de 10, 15 anos, né? A pessoa cada vez mais centrada na própria residência de onde ela está, né? Seja no, infelizmente, seja num lugar que não é uma moradia estável, né? Pode ser num carro, numa van, em qualquer lugar, né? Seja o lugar fixo da pessoa, chegue num ponto que a vida dela vai ser coabitada num mundo metaverso, entendeu? Num mundo virtual que a pessoa não tenha mais. Falam que é um dos planos que tem, a Meta tem por trás, né, para desenvolvimento de metaverso, é conseguir entender as relações humanas e aprender com todos os algoritmos, né, para conseguir tornar palatável e a pessoa conseguir se perder ali dentro e procurar saciar essas necessidades não atendidas, né, emotivas, dentro de um plano de metaverso, entendeu? Talvez aí com algum tipo de dispositivo que faça também o papel disso, talvez, né, alguma coisa que seja que transfira para a parte nervosa, né, para a parte dos sentidos das pessoas. Mas estão querendo monetizar ainda mais, entendeu? Estão querendo acabar cada vez mais com o real e fazer o que as necessidades reais são realmente uma necessidade, transportar elas para o surreal, né, para o irreal, para o virtual. Uhum. E ainda todo mundo sabe também, pode ser para o plano virtual, né? Até videogames pode suprir preencher essa lacuna aí. Mas também tem a questão do avanço, né, no que vai ser na parte de robótica, né? Existem, acho que na Itália, acho que tem bordel de boneca já, né? Isso. E elas ainda são inanimadas, né? Mas, cara, para você fazer um business disso, deve ser um negócio muito bom, né? Não sei como é que o nível que eles chegaram, né? Se ainda não é a realidade aqui no nosso país, mas pode ser que venha também. Aí já é mais uma necessidade fisiológica mesmo, né? Mas pode ser que chegue num ponto de companhia, cara, de você baixar softwares e transferir comportamento para esse corpo inanimado, né? E a gente até não vamos falar muito, não vamos dissertar muito sobre isso, né? Você está falando da parte física, que de fato, daqui a um tempo, se a robótica avançar, claro, né? Vamos juntar a parte das bonecas, né? As bonecas que tem hoje, cada vez mais reais, que inclusive nesse bordel, não sei se é Turim ou Milão que tem, elas praticamente são inanimadas ainda, mas assim, o nível de pele, né? De textura que faz a borracha que fizeram, Idêntico. tudo, não, é idêntico, é muito parecido com o ser humano, só não se movimenta. Quando começar a se movimentar, responder, ter uma inteligência artificial por trás, eu acho que aí vai ter uma competição muito grande e outro nicho de mercado, né? Outro nicho da solidão, que vai ser abordado ali, né? Lembra do filme Her, né? Que é com o Joaquin Phoenix. Então, é baita de um filme, uma hora. Não sei se é bom ver com algumas pessoas da família, né? Porque ele tem algumas coisas que são mais pesadas. Mas o que acontece? Ele trabalha numa indústria de software, ele ainda se desloca, ele não fica na casa dele sempre e tal, mas desenvolve um software de inteligência artificial que aprende com os inputs. A voz é da Jennifer Johansson, que faz o aplicativo, né? A voz do aplicativo. Então ele vai dialogando, daqui a pouco ele projeta e ela é a nova namorada dele. Ele compartilha o dia dele com ela. Põe no fone de ouvido, então vai conversando. Ela vai aprendendo cada vez mais sobre ele e vai virando a companheira dele. Até chegar a um certo ponto, e a sinergia está tão boa, não lembro agora se aconteceu isso no filme ou não, mas eu acredito que tenha acontecido. A empresa descontinua o produto. E aí o cara fica, entendeu, perdido, porque não sabe onde procurar, ele tem que ser confrontado com a realidade que aquilo não era real e tal, mas se tornou real para ele, porque era uma voz humana conversando com ele ao longo do dia, compartilhando as agruras da vida dele, os problemas tal, as felicidades da vida dele, entendeu? E tudo só com uma voz respondendo através do dispositivo dele, era um aplicativo que fazia isso, né? Então, imagina o poder na mão de uma empresa, se isso de fato se tornasse real, você ter a capacidade de pegar, porque aquilo ali é uma droga, de fato, aquilo ali a pessoa precisa daquilo. Um negócio que foi feito um preparo aí, se preparou para entender como aquele ser funciona e responder exatamente do jeito que ele quer. Chegar numa medida tal que, não, se você não pagar tanto e vai ter um reajuste de valor, sei lá, se anual ou tal, e tiver um valor insuportável do cara pagar e ele começar a fazer igual o menino ali fez, né, com a menina para pagar, né? Eu fico imaginando a posição da menina vendo o cara se estraçalhar em 1.000 para pagar ela, né? É um ser humano olhando aquilo, né? Agora, uma empresa vendo em escala coletiva um monte de gente se definhando para pagar,
porque aquilo é a droga deles, entre aspas, né? Aquilo ali é o vício deles. E você né, tá na posição de você conseguir puxar o plug da tomada de quem você quiser, ou não está conseguindo pagar, ou não tem, você não vai ter isso. Eu te prendi nisso aqui, mas você não vai ter porque você não está pagando o que eu quero que você pague por A esse prática serviço. já é usada, né? Em Claro. vários modos de entretenimento. Seria muito, o cara teria, literalmente teria na mão. Eu posso cobrar quanto eu quiser aqui. Quem tiver vai pagar, quem não tiver vai se endividar, vai dar os pulos. Ou pode ter um problema social a ponto de muita gente retirar-se dessa vida terrena, né? Pra gente não falar outro Sim, termo, né? Ela querer vazar da vida porque a vida toda dela, a troca toda dela, ela tinha projetado naquela aí. Aí era a pessoa que ia compartilhar a vida com aquela pessoa. Imagina isso, você. desistir da vida. Não, exatamente, porque você colocou aquilo ali. Imagina hoje, você tem um parceiro, ou se não tem, ou se você já teve no passado, ou a gente não sabe momentos de solidão que a gente possa ter na vida. É, se eu começar a enxergar aquilo como, poxa, é a pessoa que eu decidi compartilhar a vida, é uma pessoa que está dentro do celular. A cabeça da pessoa vai funcionar dessa forma, entendeu? Você retirar, como se estivesse matando aquela pessoa para ela, imagina isso, matar quem era o centro da sua vida. Imagina o que isso pode ter, o que isso vai causar, psicologicamente falando, nas pessoas. Entendeu? Pode virar um problema social e o governo, estados terem que entrar no meio para intermediar esse tipo de relação, para não deixar virar um problema gigantesco e cair na mão do Estado, né, para resolver, né? É, vai ser grave a coisa. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, deixei pra gente o joinha, chegou até o final. Se você é novo no canal, seja bem-vindo a se inscrever. Compartilhe com um amigo que você sabe que vai gostar também. A gente está aqui quinzenalmente, às quintas-feiras, às 18 horas. E também estamos nos melhores podcasts aí, streaming de serviços aí que você tiver acesso. Beleza?